Bem-vindos à nossa live, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é o nosso dia importante para nós, né, que nós estamos lidando com a palavra. Cada dia que a palavra é manifestada, diz o profeta que é luz que brilha. A palavra é luz, né? Então, Deus abençoe vocês. Eu quero ler uma escritura aqui, em Isaías 60, para que nós tomemos uma base do que vamos falar. Nós vamos falar nessa noite sobre a escuridão do dia, né? A situação que chegou ao ponto que o profeta Isaías disse assim, que no parágrafo 60, o verso 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão na sua luz, e os reis ao resplendor do que nasceu. Amém. Amém. Pai Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor por poder estar aqui, Senhor. Amém. Diante do teu povo nessa noite, Pai querido, levando aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Que não quero ser eu, Senhor, mas o Senhor nos ajudar. Pedimos por todo o teu povo, teus filhos necessitados, carentes, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai Santo, nessa hora, e que essa luz resplandeça agora durante esse tempo que vamos ficar por aqui. Guarda-nos do teu amor, livra-nos de perigos e males, sustenta-nos com tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a ti agora, peço a tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, Deus abençoe vocês. Eu vou deixar nossos avisos antes de iniciarmos a live. Agora, domingo, nós estamos em Bagé, se Deus quiser. Pela manhã temos a escola em Bagé e a ceia à tarde, né? Culto de ceia à tarde. Convidamos a todos vocês para que estejam por ali, né? Vocês aí de Bagé, que possam estar junto conosco aí nesse dia maravilhoso. Dia maravilhoso. Irmã Chayane também, se você puder estar ali, irmã Chayane, vai ser um companheiro maravilhoso para nós, né? Você aí de Candiota, né? Deus abençoe o Richard, né? Que a gente está com vontade de dar um abraço em vocês. Certo? Então, Deus abençoe todos vocês. Aí, os irmãos também de São Cepé, nós vamos estar em São Cepé no dia quinta-feira da semana que vem, nós estamos em São Cepé. Se Deus quiser. Quarta-feira em Santa Maria. Então, quarta-feira é Santa Maria, quinta-feira é São Cepé. À noite, vocês estão avisados. Vamos nos encontrar ali, né? Que Deus abençoe todos vocês. E São Gabriel começa o culto sexta-feira até domingo à noite, se Deus quiser. Vamos ter o culto, provavelmente que a ceia de São Gabriel seja domingo à noite. Tá? Nós vamos aproveitar os cultos sexta, sábado, domingo de manhã. E à tarde, então, voltamos para a ceia, né? Vamos fazer esse período aí com vocês. Que Deus abençoe todos vocês aí. Muito bem-vindos nos cultos. Vamos nos ajuntar o máximo que nós puder. E nós estamos na hora de nos ajuntar mais, estar mais presentes uns com os outros, na oração, no cântico, nas adorações, na palavra. E assim, então, nós vamos desenvolvendo nossos afetos também, né? Nós somos crianças, sabia? Nós somos crianças em Cristo. Nós somos... Aquele que nasce é uma criança, né? Ele vai crescendo na estatura dali para frente. É como você, no primeiro nascimento, você veio num corpo de carne e teve que ter um tempo do crescimento, né? As fases da vida. Mas quando a gente nasce de novo no reino de Deus, no segundo nascimento, pela água, pelo Espírito, então, aí a gente se torna pessoas também crianças para o desenvolvimento do corpo de Cristo. E
E assim então nós vamos nos encontrando e desenvolvendo também os afetos, né, um com o outro. O amor de Deus vai preenchendo esses vaziozinhos e Deus abençoe vocês. Não sei se a irmã Sandra quer dar uma saudação. Não, ela disse que não vai saudar ninguém hoje, né? Então, irmãos, nós vamos aqui agora, vocês peguem as Bíblias de vocês, vamos e aqui, pensar um pouquinho então no dia que vivemos. Até onde tem ido a luz e até onde as trevas estão predominando. Há dois setores na vida, um de trevas e o outro de luz. Vocês podem ver que antes de nós chegar a Cristo, esse corpo era trevas, ele vivia nas trevas, ele não via luz. Mas quando a gente tomou conhecimento do que é Cristo, o que é a palavra, o que é a mensagem, isso foi iluminado nosso caminho. Por isso a Bíblia diz: lâmpada para teus pés, né? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém que está em Cristo, que nasceu de novo, está em trevas. Nós vamos ver o profeta explicar isso para nós aqui agora, daqui um pouquinho. Muito maravilhoso. E o profeta Isaías está dizendo: levanta e resplandece. Ele está fazendo um convite. Porque essa luz estava chegando, ele estava anunciando quem? O Messias. O Messias, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas, tem passado das trevas para a luz. E eu digo a vocês, queridas pessoas, que não há coisa mais maravilhosa do que nós sair das trevas para a luz. É outro caminho. Onde você caminha com luz não tropeça, não erra o caminho. Então isso está se ajuntando hoje, então, de uma maneira, o mundo está se ajuntando com suas coisas ruins, os caminhos maus, onde as pessoas vão entrando e vão vivendo naquilo ali. Aquilo ali também é vida, é uma vida errada, mas é vida também que eles chamam de desenvolvimento. Hoje tem muita atração, muita coisa para as crianças, para os jovens, para os velhos, que tem que tomar cuidado. Isso, depois da pessoa entrar nisso, é muito difícil sair. É como aquela pessoa que é viciada, seja a droga, seja a bebida, seja o fumo, né, o cigarro, tudo isso aí são costumes. Que a pessoa toma e se vicia naquilo. E as pessoas estão entrando também em lugares que eles não encontram mais saída. Eles acham que não tem mais nada para mim. Chegam a pensar em pedir a morte, outros tentam se tirar a vida e por aí em diante. Mas quando a pessoa encontra Jesus, meu Deus, ela é levada a um nível mais alto. Esse nível baixo, da baixaria do mundo, ele deixa. Ele não quer isso porque ele agora está em outro prisma de vida. Ele avançou para frente. Ele tomou conhecimento de algo que lhe iluminou, lhe capacitou para um reinado do outro lado. E assim nós vamos vendo como a mensagem vai penetrando, irmãos. A mensagem não é um sistema de homens. Ela não é um sistema, a mensagem ela é uma luz que alumia. Embora as pessoas não vejam, mas essa luz está naqueles que nasceram, que têm o Espírito Santo. E essa luz ela vai penetrando no lar, seja onde for, e ela vai eliminando aquelas trevas, certo? O inimigo ele pode até entrar, mas ele vai ter que sair, porque ele não pode ficar no meio onde tem luz. Onde tem um nascido, existe luz ali dentro. E as trevas então são dissipadas, quer dizer, elas deixam de agir, deixam de fazer grandes estragos, não é? Como é que uma pessoa se vicia? Ela tomando o primeiro gole de bebida. Ali ela se vicia. Um senhor me contou uma história para mim da vida dele, né? Ele me contou para mim que ele tinha falta de álcool no corpo, né? Falta de álcool.
Mas então, quando ele foi ao médico, o médico descobriu que ele tinha falta de álcool no corpo. E essa toda era a doença dele. Mas ele disse que o médico não lhe orientou que nos alimentos existe álcool também. Existe como a pessoa supre aquilo. Então, receitou para ele tomar um golinho de conhaque pela manhã. E ali ele se tornou um grande viciado e não conseguiu sair mais. Ali não é culpa que a pessoa chega ao extremo. É porque o corpo está clamando. Certo? E só existe uma coisa que substitui tudo isso, é Jesus dentro do coração da pessoa. Quando você descobre que Jesus quer entrar no seu coração, você abre a porta para Ele, ora, você começa a ver coisas que você não tinha visto ainda, nunca viu, né? Em toda a vida que você viveu, você nunca viu. Porque aquilo é uma coisa, é um mistério que opera lá na semente que foi semeada em você no princípio, a semente da vida, Cristo. Ele propõe uma vida longe do mundo. Os princípios da vida cristã também nascem numa justificação pela fé. Você vem a Cristo por fé. E ali você é salvo e você desenvolve sua salvação até adquirir o Espírito Santo. Quando você adquire o Espírito Santo, aí você tem a totalidade da vida. O profeta diz que o mesmo poder que transformou você na primeira etapa e veio chegando até o altar de bronze, onde você conseguiu confessar seus pecados, se limpar, ele disse, é o mesmo poder que vai tirar você daqui, naquela manhã. Né? É o poder que vai transformar o seu corpo e levar para um lugar que você ainda não viu. Você vive nesse lugar, mas não vê ele visualmente pelos olhos que você tem do corpo. Então, a alma ela precisa estar iluminada para enxergar isso. E quando Jesus veio, a luz resplandeceu para muitos, mas eles não prestaram atenção. Não é? Olha o que Paulo falou mais adiante aqui. Ele disse assim no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque já todos conhecem isso. Quando os discípulos pediram a orientação de Jesus em São Mateus 24, ele deu os sinais que ia acontecer nos últimos dias. Né? Ele diz que essas coisas estariam presentes aqui. E dia a dia nós estamos vendo desenvolver, mas as pessoas estão tão entretidas que elas não podem enxergar isso. Isso é para quem Deus predestinou para ver. Porque os demais estão cegos, eles não podem enxergar isso. Não é? E quando a pessoa se dispõe a ser um cristão, é um custo de vida isso. Parece um desgaste, não é? Porque todos ficam contra você. Você tem uma tal estrutura por dentro que não te derruba. Amém. Você está estruturado numa rocha que é firme e segura. Por isso Jesus diz que a nossa casa não deve ser construída em areias movediças, quer dizer, vai de uma igreja para outra, pula daqui para ali e nada resolve. O que resolve é a firmeza em Cristo. Hoje nós vimos muitas coisas desenvolvendo, grupos aqui, grupos ali, parece que um quer salvar mais que o outro. Eles não entendem que existe só um Salvador. Esse é Jesus Cristo, através do nascimento. E às vezes são homens que eles desenvolvem essas coisas por dinheiro, por fama, né? por tantas coisas que prejudicam. Mas as pessoas vão em massa, porque ali eles têm sua liberdade. Né? Eles põem o pé para dentro da igreja, não precisam trocar de vida, a mesma vida. Eles formam um palco, ali eles dançam, eles têm luzes e não sei o que mais. Né? E isso vai trazendo o quê? As trevas em vez de luz. O profeta diz que quando a luz de Deus chega para nós no nascimento, essa luz apaga. Porque essa luz é uma luz
falsa, você vai na chave lá, desliga, fica escuro aqui dentro. E a vida humana também é assim. Você não pode andar na luz quando a luz é na alma. A luz de Deus é na alma, a direção dele é na alma. Ele é o esteio firme ali dentro, naquela natureza que está ali dentro. Existe a luz humana e espiritual, né? Assim como existem as trevas humanas e as trevas espirituais. Então nós vamos caminhando num mundo cheio de inquietação, perigos, né? Você tem que viver entre as pessoas. Nós vamos viver um tempo aqui, se Deus ainda nos deixar um tempo aqui, que nós vamos ter que saber como conversar com as pessoas. Então daqui a pouco vão achar que você está ofendendo elas, que você está querendo prejudicar elas. Isso é um grande problema, porque as trevas não se dão com a luz. Por isso Jesus, quando veio, aqueles fariseus continuaram em trevas, mesmo ouvindo ele, mesmo participando do que ele falava, ouvindo o que ele dizia, não entrou aquela luz neles. Porque a luz do Evangelho é aquela luz que resplandece dentro da pessoa, que faz a pessoa mudar de dentro para fora. A parte de fora parece a mesma, você veste as mesmas roupas, né? Que o outro veste, mas você não participa do que ele participa. Porque a veste na pessoa é para tapar as vergonhas que existem na pessoa, né? É para isso que as vestes servem. Mas a veste espiritual, ela é uma coisa que ninguém vê, né? Certo? Ninguém vê. Então, vejam vocês que a cada dia nós vamos aprendendo como lidar com essa situação, né? Como lidar. Então, tempos e épocas nós já estamos vendo isso, já vimos, né? Quando o profeta veio, a coluna de fogo apareceu no berço dele, indicando que ele seria um homem que traria uma mensagem diferente de todos. E eu posso dizer para vocês que o profeta da era foi o maior pregador que a era de Laodiceia já teve, que ninguém comparou com ele. Homens poderosos que traziam gente ao altar em multidões, mas aquelas multidões, elas vinham ao altar em 10 dias, não tinha 10 pessoas mais, certo? Então veja como é que funcionava isso. Mas a mensagem do profeta era preenchimento. Eles têm que entender que essa mensagem de preenchimento não adianta fabricar nada e nem você querer adular a pessoa para ficar na igreja. Se a pessoa não é adulada, não é posta a mão nela, vem porque você vai ficar muito bem comigo aqui. Não, isso eu aprendi. Não se adula a pessoa. Ela tem que entender que se o lugar dela é na mensagem, ela vai ficar. E se não é, ela que vai para o mundo, viva a vida dela, porque não tem outro assunto. Hoje, igreja, mundo é a mesma coisa. Não há diferença disso. Tudo está contaminado. As mesas estão cheias de vômito, né? Isaías falou isso. Cheias de vômito. Mas os tempos estão aí, né? A cegueira espiritual está começando a se multiplicar. E as coisas estão ficando porque os dias também estão chegando. Hoje nós estamos comemorando o dia da paz em Israel. Cuidem bem isso, né? Hoje, ao pôr do sol, terminaria a guerra ali. Você quer sinal mais verídico que esse? Certo? Você quer saber disso? Você lê a mensagem, o princípio e o fim, né, que o profeta pregou, da era gentia. Ali está expressando como vai desenvolver isso, como será esse tempo. Está vendo? O Israel tem festa hoje. Os países do mundo, quase uma grande quantia, estão lá com partes comemorando a vitória. Certo? E essa paz não será para o mundo, será para Israel. Vocês têm que entender isso.
O mundo continuará em alvoroços e problemas. Mas Israel vai falar de paz, que já está falando. Mas é uma paz temporária. Depois nós vamos ver o que vai acontecer ali no Armagedon, e mais adiante, não vou falar disso hoje, mas vocês podem ficar cientes disso, que as coisas estão indo para uma situação muito difícil. Olha aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar, agradar a Deus, assim andai. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. A Bíblia é um ensinamento, a Bíblia não é um legalismo, não é uma imposição, a Bíblia é um ensinamento. Tem pessoas que vão ao colégio e elas aprendem e nunca conseguem vencer na vida. E tem outros com facilidade, vão e pronto, passaram. Porque são esforçados, lutaram por aquilo ali. Né? Então, vamos pegar aqui uma mensagem do profeta que ele vai nos ajudar aqui, eu creio nisso. Eu coloquei aqui, que horas são? Que horas que vivemos? A luz de Deus chegou. Chegou onde? Por meio de um profeta. Um profeta é o que tem a palavra e tem luz para transmitir para o povo. Os pregadores pregam, mas os pregadores, a palavra deles é para um local. É um ministério que ele desenvolve que ele não pode chegar a ter um profeta. Porque um profeta, ele tem a visão de Deus nas coisas. Certo? Ele diz assim, a luz de Deus chegou, a palavra luz, novamente vindicada. Escutem isso. Está vindicada, está vista que essa mensagem é a única que tem na terra. Para socorrer as pessoas para o arrebatamento. Porque as demais estão localizadas dentro de um sistema de homem. E cada um com uma palavra diferente. Agora a noiva é uma no mundo. O eleito é um no mundo todo. Estão vendo? E eles estão em todos os lugares, esses eleitos. Para mostrar o testemunho do tempo final. Ainda que seja uma pessoa em 1000 que esteja numa igreja, aquela única ali aquelas pessoas vão responder pelo testemunho daquela pessoa. Entenderam? Porque aquela pessoa é a única luz que está brilhando nas trevas. Quando ela senta na igreja à noite, ela é bem vestida, ela se comporta como uma cristã, quando ela sai na rua do mesmo jeito, dentro de casa, seja onde for. Então ela tem um testemunho que chama a atenção. E as pessoas pensam assim, poxa, mas aqui nessa igreja está tudo mundano. Não, tem uma que não é mundana. É aquela semente que está ali plantada, junto ao ribeiro de água. Que ninguém, testemunho de ninguém, vai arruinar ela. Ela é uma semente legítima, pura, lá do princípio. Eu espero que vocês possam entender essa noite. Se vocês não tomaram decisões ainda, pessoas que estão me ouvindo, tratem de fazer isso, irmãos. Está chegando a hora dessa palavra tomar outro rumo. Essa luz vai ser tirada daqui. Isso é certo. A hora que a noiva for arrebatada, o Espírito Santo sai daqui junto. Não haverá nada para ninguém mais. E Daniel diz que Miguel lutaria pelos seus. Ele está lutando lá. Certo? Então, vejam vocês, Israel os judeus são aqueles que voltaram para a terra, chamados para esperar o Messias. Haverá uma escolha também ali. Nem tudo, Paulo diz que nem tudo que é judeu é israelita. Mas haverão grãos ali que são escolhidos para compor aquele remanescente que está sendo
vai ser chamado pelos 2 profetas de Malaquias, de Apocalipse 11, né? Esses 2 profetas estarão ali identificando a chegada do Messias de volta para eles, porque ele já esteve por lá. Foi rejeitado, mas ele vai aparecer ali mostrando as feridas. Amém. E eles vão entender que aquele homem, quando ele aparecer com aquelas mãos, vão perguntar, mas aonde foi ferido? Ele vai dizer, foi na casa dos meus amigos. Deus não tem inimizade com você, com ninguém, irmãos. As inimizades são entre as pessoas carnais que não têm o Espírito Santo. Esses que são os produtores, são aqueles que produzem a raiva, o ódio, a raiz de amargura, está enraizada em algum lugar. Então nós temos que aprender que quando há um levante entre nós, tem um espírito ali que tem que ser tirado. Ele pode entrar sim, ele pode vir, ele pode prejudicar, vai ser por minutos, é por horas, seja como for, mas ele não pode continuar ali. As trevas têm que dominar mais do que ele, porque ele finalmente é um espírito de trevas. Então o que edifica, o que mostra que essa pessoa tem o Espírito Santo? É a segurança que ela tem com a palavra. É a firmeza que ela tem. Certo? Então ele diz aqui, ele diz assim, a luz é novamente vindicada, para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. A luz te mostra isso. Certo? Tem pessoas que eles vão ouvir a palavra todo o tempo. Né? Nós pouco falamos mais de batismo, porque Paulo disse ali em Romanos 6, falaremos se houver necessidade. Está entendendo? Se houver necessidade, porque batismo é rudimento. E se nós vamos começar sempre só batendo em batismo, não seria uma igreja de menino. Essa igreja nunca sobe, ela nunca cresce, ela nunca tem o conhecimento completo do que é ser transformado. Certo? O que ela entende com transformação, o que ela entende com rapto, ela não chega a essa estrutura porque ela é menino. Certo? Então vocês vão notando que as coisas estão crescendo, um corpo está crescendo do nosso lado, o profeta diz. Esse é o corpo espiritual. Então veja bem, examinai as Escrituras e cuidais dela ter a vida eterna. Foi a recomendação de quem? De Jesus. Quando você examina, você lê, você estuda a palavra, não lê somente, se lê jornal. Mas a mensagem é para aprender que nós lemos. É para enraizar em nós uma firmeza do que amanhã podemos ser atacados. Então, aleluia. Por que eu às vezes faço perguntas aí? Para que as pessoas podem não ter resposta, mas ela vai para casa e vai entrar para dentro da Bíblia, vai estudar e vai fazer qualquer coisa e descobrir isso. Sabe? Porque há necessidade. Eu tenho mostrado ali no gráfico para vocês ali, que o terceiro degrau é o crescimento do corpo. Certo? Do terceiro degrau acima, você vai crescendo para a pedra de coroa encaixar num corpo perfeito. Então ele diz assim, elas testificam, essas escrituras testificam do dia em que estamos vivendo. Em que dia estamos vivendo? Numa era de Laodiceia. Uma era que ela está predominando, ela está predominando sobre feminismo. Certo? Hoje nós vemos, por exemplo, muita coisa desenvolvendo que está fora da Escritura, e nós não podemos nem falar isso, porque afinal de contas é do mundo isso. Alguém perguntou, irmão Brana, por que o senhor falou em 1 Coríntios 14:34? Por quê? Para que o senhor falou isso?
E disse para distinguir quem é e quem não é. Uma mulher cristã que tem semente de Deus, que ela ouve 1 Coríntios 14:34, ela nunca mais é pregadora. Ela nunca vai ocupar esse lugar, porque esse lugar não é dela. Você não encontra sacerdotisa na Bíblia, apóstola na Bíblia, como tem hoje. Aonde isso? No sistema dos homens. Mas no sistema de Deus não existe isso. Por quê? Não que alguém esteja desclassificando uma irmã, né? Uma pessoa, mas ela tem que entender que a Bíblia ensina que ela deve estar submissa. Né? E submissão não quer dizer que ela está escravizada, que ela não tem a sua liberdade. Tem. Mas ela tem que entender que quando está nela um domínio, isso tem um espírito masculino nela. Certo? E que ela tem que se apartar dessas coisas, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Certo? Ela pode ir aonde quiser, mas ela nunca vai chegar ao lugar que ela pode estar no arrebatamento. No arrebatamento, o Lombrandes é um posto de dever, irmã. A coisa mais linda é você ver uma irmã na cozinha, cozinhando aquelas comidas gostosas. Eu participo lá em casa disso. Certo? Isso é gostoso demais. E as pessoas pensam assim, a mulher tem que ter... Não, mas a Bíblia não fala assim. O que Deus disse para Adão lá no princípio? Hein? Disse para a mulher, ele te dominará. Uma pessoa que quer casar para contender com o marido e achar que ele é a cabeça dele, é casamento para 3 dias. Pode ter certeza, porque o homem é um leão. Você sabe que o homem é leão. É? E o perigo que se mete nisso. Né? Então, a parte feminina é uma parte delicada, o profeta disse. Certo? Ela é delicada. O homem é por serviço que chegar para frente dele. Mas a mulher não. Deus colocou ela aqui para estar de companheira do homem. Mas hoje o que está acontecendo? Quando as pessoas, cada um quer ganhar seu dinheiro, eu acho lindo isso. Mas procure um meio de ganhar seu dinheiro legítimo que não vá prejudicar a palavra de Deus. Certo? Existe isso. Não é? Existem essas coisas. Eu não estou atacando ninguém, não. Eu estou falando das Escrituras. Paulo disse lá em Coríntios 14:34 que ela deve ficar calada na igreja. Certo? Você sabe que mulher sacerdotisa teve nos ídolos. Os ídolos tinham isso. Mas na casa de Deus não existe. Tem sacerdócio. Aí já vou chegar lá. O profeta disse que alguém perguntou assim, irmão Brana, por que o senhor fala isso das mulheres e como é que tinha juízas no passado? Ele disse, irmão, você não está informado, aquilo era política, como é hoje. Política. Mas uma mulher cristã, ela toma o seu lugar. Ela honra, ela tem prazer de viver aquilo ali. Né? De honrar. Então isso é muito lindo, é muito maravilhoso quando cada um vai para o seu lugar, o homem no seu lugar. Não é? Né? Quando foi perguntado para Jesus sobre casamento e divórcio, sabe o que ele disse? Vocês sabem? O que ele disse? Os discípulos disseram, então é bom não casar, mestre. Quando ele deu a condição do casamento, é bom não casar? Ele disse, quem for apto, exerça. Quem for apto, exerça. Certo? Agora, isso nunca vai mudar, irmãos. Agora, vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais realizar um casamento se não tiver conhecimento do que aqueles 2 noivos. Porque a coisa está tão avançada que você não sabe mais como lidar com isso. Certo?
Graças a Deus que aqui é uma igrejinha pequena, como eles dizem. Ah, o João está lá com um grupinho, não é? E é bom isso. Porque ao menos ninguém vai querer casar aqui dentro. É? A não ser aquele nascido. Como o profeta casou até dentro do quartinho dele que ele morava. É incrível isso, irmãos. Né? Casou aqueles ricos, ensaiou uma semana como se ajoelhar, como se levantar. E quando chegou o pobre, ela vinha vestidinha de chita, um carro velho V8. Né? E o que aconteceu? Hein? E o profeta interrogou eles ali, conversou com eles e casou eles ali. É onde que eles foram morar? Dentro de um vagão de trem. Enquanto o rico estava no seu palácio brigando, em desordem. Né? Alguém pensa que quando a gente faz um casamento, a gente pode realizar um casamento, mas com a palavra das pessoas. Agora, se isso não deu certo, alguém vai dizer assim, o pregador, não, eu posso fazer isso, agora com a palavra de cada pessoa. Porque ela que vai responder por isso, não sou eu. Bom, irmãos queridos, então isso é a posição da igreja. A luz chegou para nos iluminar e nos mostrar essas coisas bem decentes. Né? Aleluia. Então veja bem, ele diz aqui, ó, o que a Bíblia prometeu para este dia. Veja que horas são. Olhe para Israel. Como eu falei, a guerra terminou lá. Tem um intermediário, como o profeta ensinou, está intermediando essa paz. Certo? Está intermediando. Então, da onde começará essa paz? Em Israel. Então, nós estamos próximo do rapto. Próximo de uma mudança radical de um dia desse. É? Então, veja bem. Ele dizia, Jesus veio, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Que luz seria essa? Então, ele diz aqui, não pode haver luz na igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Não pode. Tá bem? Uma pessoa que não foi mudada, como ela vai brilhar essa luz de Deus? Como eu estou dizendo. Hein? Como que ela vai fazer isso? Agora, eu acho que a mensagem, ela muda a pessoa para viver uma vida humilde. Pode ter pulseira de ouro nos braços, pode ter um relógio de ouro, pode ter um carro bom, não tem nada a ver. Mas é humildade. Você sabe? Humildade é uma coisa importante, porque todos vivem no mesmo nível. Ninguém se destaca no mundo de ninguém. A pessoa caminha naquela luz por livre e espontânea vontade. Certo? Então essa mensagem, ela vem transformando vidas. Não remendando vidas, mas transformando das trevas para a luz. Olha, eles aqui, pode não haver a luz na igreja, a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. A luz de Deus apagando aquela luz da igreja que ele pensa que está iluminado. Olha aqui, nós temos uma luz aqui. Todos vocês estão vendo que eu estou falando aqui na live, uma luz. Mas essa luz é provisória. Se ela cai aqui, eu fico nos escuros. Agora, aquela de Deus, eu posso andar onde andar, que ela está comigo. Amém. Ele é luz aonde eu entrar. Entende? Então, aí está a diferença. Não é? É exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando o igrejismo da luz da palavra. Certo? Nós estamos vivendo numa era que todo mundo é religioso. Você pode perguntar para o maior
pecador. Você é crente? Sim, sou católico. Com tudo que ele vive, ele é católico. A mesma forma, isso é na religião que foi mais adiante. As pessoas se expressam do mesmo jeito. Eu pertenço à igreja tal, o lugar tal. Certo? Nós aqui não temos igreja, né? Nós somos parte de um reino que está vindo. Esse é o reino de Cristo. Nós somos pessoas identificadas pelo que vivemos. Somos poucos, somos. As pessoas, por exemplo, ficam brigando hoje. Deus, isso, graças a Deus que o Senhor me ajudou. Vocês querem ver aqui São Mateus 5? Hoje eu estava ainda pensando nisso. Amém? E nós esquecemos, às vezes, quando os problemas vêm, que nós achamos assim que estamos derrotados. Porque alguém levantou uma voz contra você. Essa voz tem que apagar com a luz que eu tenho. Amém. Não é retocando, não é brigando, não é exortando, não. Olha aqui. São Mateus 5, 48. Eu acredito. Nas bem-aventuranças aqui. Ele diz assim, ó: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Injuriar é falar mal do que você não fez. Deixa que fale, deixa que diga o que quiser, essa pessoa vai aparecer um dia, ela vai ter que responder por isso. O que o diabo quer fazer? Ele quer fazer uma agitação na sua vida, ele quer te liquidar com você. Aí você fica com raiva, com ódio, não pode nem vir à igreja, não pode nem fazer mais nada. São coisas vãs que fizeram com Jesus, chamaram ele de tudo, de Belzebu, maior dos demônios. E o profeta diz que nem uma palavra daqueles mudou a vida dele. Ele foi o mesmo até o fim. Né? Então, para nós entender que está na Escritura, ele diz assim, ó: vós, bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amém. Glória a Deus. Ó, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ó, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sou eu melhor que eles? Não posso, irmãos. Não posso ser melhor. Então, nós vamos chegar a um ponto que as pessoas vão dizer coisas de nós que vai ser uma vergonha. Eles disseram do irmão Brana também, o profeta da era. O irmão chegou para o profeta e diz assim: irmão Brana, e o profeta diz: é o diabo entrando na sua vida, é o diabo tentando lhe remover de uma posição que Deus te deu. Não é? Aí disseram: irmão Brana, você ouviu o que estão dizendo da sua família? E ele disse: não te preocupa, porque isso estava predestinado para me passar antes da fundação do mundo. Pronto. E seguiu em frente. Isso não tirou do púlpito, não tirou a paz dele, não tirou nada, porque afinal de contas ele estava cumprindo uma missão de Deus. E aquele que vem com a missão de Deus, ele pode ser criticado, mas ele não para. Ele prossegue, ele vai indo. Porque, olha, todo ódio, irmãos, ele gera raiz de amargura. E o primeiro passo de uma pessoa é vingar. E o não é de Deus, pode ter certeza. Jesus disse, né? Dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança.
Então nós descansamos, daqui para frente nós não vamos viver uma vida muito boa não, vocês podem ter certeza, porque nós vamos receber pressão de tudo que é jeito para desistir, porque Satanás sempre quer tirar as pessoas do reino de Deus. Só que um eleito é plantado junto ao ribeiro de água, não tem como tirar dali, certo? Não há preocupação com isso. A vida está na semente, irmãos. A semente tem vida. E essa semente produz conforme a sua espécie. Está lá em Gênesis 1. Deus plantou e disse que cada árvore produza conforme a sua semente. Nós vivemos numa igreja que tem várias sementes. Você pensa que tudo isso é brilho, é ouro? Não. Você está enganado. É tão grave isso que o profeta disse que numa igreja de 5 membros pode ter 3 classes. Imagine. 3 classes. Nós falamos que a identificação do cristão é em toda a Bíblia. Toda. E nós temos tido um tempo para acertar essas coisas, para colocar isso em ordem. E diante de Deus, sabe, eu estava olhando aqui nessa mensagem mesmo, o profeta estava dizendo que a única saída de Israel sair do Egito foi a oração. E quando você briga o culto, ele disse, o culto mais difícil que você tem na vida é botar as pessoas a orar. Chega, se você marca para as 8 horas, ele chega aqui 8h15, né? Porque ele está pensando assim, bom, se eu me ajoelhar meia hora lá, vai ser um problema, eu vou chegar mais tarde, porque aí eu oro um pouquinho. Olha aí, como funciona isso? Isso é uma mentira diante de Deus, isso é uma coisa... Ele disse, tudo que você faz para tentar enganar o Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo é luz. Ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar. Então é melhor chegar e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Certo? Aí o profeta diz, vem, você pede a Deus que mude a sua mente e jogue esse lixo para o mundo que você tem na mente. Senhor, faça uma faxina na minha vida, na minha mente e jogue isso para o mundo. Pronto. E acontece que as pessoas não podem viver em 2 luzes, na falsa e na verdadeira. Tem que haver uma claridade. Amém. Se a pessoa não pode enfrentar essa Bíblia aqui como ela é agora, está aqui essa palavra, ó. Como ela vai enfrentar a luz daquele que é a palavra mesmo, naquele dia? Por isso que a Bíblia diz que nós veremos ele como ele é. É a natureza da pessoa. Está vendo? Porque não adianta vestir uma casca, né? Uma casca. A própria árvore, você pode ver que a árvore, depois que ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo aquela casca velha e vai nascendo uma mais frágil de dentro. Mas ela permanece com a casca. Certo? Você diz assim, olha, Ismael veio errado. Foi um legalismo, diz o profeta, foi mesmo. Mas tinha que existir Ismael. Porque a mãe representou o quê? A casca, ai meu Deus. O talo, né? Ela representou o talo, Agar. Ela veio primeiro. Da onde nasce o talo? Do que vem da semente. Mas o talo vai conduzir a semente até aqui, ó. Quando chegar aqui, é semente. O talo vai morrendo. Né? Então, Ismael não podia herdar com Isaac, de maneira nenhuma. Era filho de Abraão? Era. Mas ele era o talo. Ele nasceu, e Agar era o talo, né? Maria era a bola. Ou melhor, Sara era a bola, e Maria era a semente original. Então aí nós temos 3 partes, porque ele disse como que essa semente viria de Deus sem o talo?
talho protetor. Incrível, né? Viver com o profeta é uma coisa mais linda que existe. Eu me deleito todos os dias nisso. O talo. Então o talo tinha que vir porque era proteção. Entende? O pólen é o que gera a semente. Né? Então veio Sara, né? O pólen. Né? Passou por Isaac. Isaac era a semente natural, que viria dali o Cristo. Então Maria estava mais alta na sua semente. Então vocês estão vendo que não tem como remendar a Bíblia. As pessoas pensam, bom, né? Vão fazer isso por aqui e por ali. Isso não tira você do caminho. Isso faz você levantar a cabeça cada dia mais. Certo? Aquilo que Deus plantou, ninguém arranca. Alguém diz assim, ó, mas eu vou fazer tal coisa para Deus. Será que Ele te chamou a fazer? Pense bem. Pense bem. Porque Jesus disse assim, a planta que meu pai não plantou, não vigora. Saiu um grupo do Tabernáculo Brana e disseram para o irmão Brana, nós seremos um grande povo. Ele disse, Deus abençoe vocês. Depois ele encontrou ele na rua e disse assim, irmão Brana, ele disse, como vai, meu irmão? Ele disse para ele assim, ele disse, olha, tem prosperado? Ele disse, não. Ele disse, então você fica sabendo que a semente que o meu pai não plantou não prospera. Certo? Aleluia. Faz 50 anos que eu estou aqui já, né? Que nós estamos aqui. Como 50 anos quase que nós estamos aqui, nessa região. Certo? E nunca Satanás conseguiu nos derrubar aqui. Porque a gente veio sob promessa, está na promessa de Deus, o ministério ele vem de Deus. Né? Eu não estou com o ministério aqui para encher igrejas de Deus, eu estou aqui para colocar um eleito no corpo de Cristo com esta palavra, isso sim. Por que eu vou me preocupar com o resto? Se são luzes que estão se apagando com a malhota. Então nós temos que pensar em prosperidade, temos sim, a prosperidade é de Deus. Mas ela tem que vir dentro da ordem, dentro daquele limite que Deus colocou na nossa frente, meus queridos. Deus abençoe vocês. Isso é tão lindo falar dessas coisas. Né? Vamos terminar aqui um pouquinho aqui, ainda tem uns minutinhos ali. Então ele diz, não é de se admirar que Jesus representou por não crerem em João. Ele era a luz. Porque o profeta diz que ele viria, e lá estava ele, a luz manifestada. Eles não viram isto, não entenderam isso, o que não estão fazendo hoje. Porque uma pessoa que não é eleita, ela vai procurar um meio mais fácil. Ela pode estar na praia nua, ela pode ir para o baile, ela pode fazer qualquer coisa. Agora o eleito, ninguém precisa estar cuidando dele. Ele sabe o que ele bota o pé. Ele sabe a conduta dele. Ele sabe como anda. Ah? Certo? Então Deus é que conduz essa pessoa. Põe ela em ordem para que ela seja uma luz para o mundo. Jesus ao subir disse, eu sou a luz do mundo. Depois quando ele olhou, ele disse assim, vocês agora são a luz do mundo. Então não há limite, irmãos, não há limite para o eleito. O eleito não precisa ninguém andar cuidando dele, ele vem à igreja para aprender a palavra e viver ela. Cumprir seus deveres na igreja. Com o que pagamos essa luz? Hein? Veja, isso não é pedido em púlpito. Isso é o eleito enxergando na Escritura a prática de uma vida cristã. Pronto. Então, se Deus nos enviou, Ele cuidará de nós. Ele cuida, né? Ele sabe, ninguém precisa andar pressionando, ninguém precisa
Nada. O eleito já vem para o corpo perfeito, o profeta diz. Ele já é perfeito quando ele chega. Porque ele está na linha. Ele entra na justificação e vem vindo, e cada dia ele quer mais. Aí o profeta diz que ele é como uma criança mesmo, né? Que você dá um pirulito para ela, amanhã ela diz assim, isso não tem outro. É assim? Sabe por que eu agrado as crianças? Porque eu gosto, eu fui criança um dia. Um dia eu fui criança. E quando alguém me dava uma moedinha, eu ficava feliz com aquela moedinha. Né? Vejam vocês, então eu já sabia o truque como é que era. A porteira da nossa casa era longe. Então quando vinha alguém que eu sabia que era gente boa mesmo, né? Aqueles vizinhos bons e bom de grana. Ó, cada um de nós chegava primeiro para abrir a porteira. E quando abria ele jogava uma moeda. Tá? Uma moeda, quantos dias de rapadura você comia? Né? Então isso o que aconteceu? Então nós, é a mesma coisa na sede de Deus, nós temos sede de Deus. Aparentemente você não vê, mas tem horas que a gente tem sede dele. Isso leva a gente a um lugar assim tão agradável, tão bom, né? Que parece que é como diz o profeta, a gente quer abraçar todo mundo. Então você entra, quer, Deus dá uma prova para você de uma alegria profunda, amanhã você quer mais. Né? O eleito é uma pessoa que não desvanece, ele vai em frente, ele luta, certo? Ele pode ser desaprovado um dia, 2, mas depois ele não faz mais. Ele sabe que se ele se separar de Deus, ele não tem saída. Não tem saída. Então o céu, diz o profeta, que quando você recebe o nascimento, você é uma alma gêmea com Deus. É uma alma gêmea. Você está na mesma linha, você está caminhando na mesma luz. Aleluia. Então você iguala a ele. Não é? Então Jesus veio, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Um sistema não pode apagar essa luz. Um eleito só domina tudo. Você sabia? Porque ele é um Messias, ele é um Deus na terra, ele é um ungido do Senhor. Certo? Amém. Então ele diz aqui, não pode haver luz na igreja e luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Não. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando igrejismos da luz da palavra prometida da hora, do dia que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigos. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere, é melhor entrar agora. Eu te dou um aviso, entre agora. Olha o relógio de Deus lá que eu estou dizendo para vocês. Amém. Olha o relógio. Está dando a hora certa. Não espere, é melhor entrar agora mesmo, enquanto existe chance de entrar. Quantos vão arrancar cabelos da cabeça e dizer, eu ouvi aquele pastor falar, eu vi aquele pregador dizer, mas eu fiquei esperando, eu achei que tinha tempo, achou, agora não tem mais. A porta está fechando. E o profeta diz que a porta vai fechar um limite que só vai entrar o último ali. Vai entrar raspando. Certo? E a porta vai fechar de um tudo. A divisão de virgem nécia e virgem prudente. As prudentes entram e fecham a porta. E as nécias ficam por aí, Tem que passar todos na tribulação, nécias, perdidos e salvos. Mas a noiva está em casa nesse tempo. Não é melhor? Não é melhor viver? Ele diz, se você, por exemplo, tem um probleminha, por que não acerta?
Por que você deixou o gosto vencer você? Né? Como eu disse, provou a bebida. Né? A prostituição hoje é a pior coisa que está dominando. Porque uma mulher, por exemplo, ela é uma pessoa atrativa. Não é? Ora, essa pessoa sai daquele jeito na rua. Ou vive no jardim da casa, como diz o profeta, passeando daquele jeito. E o homem que passa ali? Mas ela se defende e diz que está certo, porque o pastor diz que está certo. Mas aqui, meu irmão, não tem pastor que mande nessa Bíblia. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim. Essa palavra é chamada Palavra de Deus. E com isso, meus queridos, eu encerro aqui. Dizendo para vocês que creem que eu sou pastor de vocês, nós vamos começar a entrar no aperto. Certo? Um dia eu vou dar a última volta aí no meu campo, aí onde vocês estão, e vocês têm que saber que ouviram tudo isso que eu estou dizendo. E as reuniões que eu faço por aí com vocês, tudo isso vai estar diante de vocês no juízo. Vocês têm que saber que foram avisados. Né? Entrem na fila, não saiam da fila. Não cedam ao pecado. Certo? Não cedam. Aleluia. Uma mulher, ela pode provar que nunca adulterou. Não é? Lá no juízo. Mas Jesus ampliou isso. Lá no Velho Testamento, ela era pegada adultério, era apedrejada e morta. Era exterminada. Mas e aqui agora? Quando a graça entrou, Jesus disse, agora é quem olhar para uma mulher. Hein? Já adulterou com ela. Que situação fica essa, então? Ou cremos na Bíblia, em quem vamos crer? Alguém pensa em ir para o céu fora da Bíblia? Irmão, eu preferiria, se você contendesse comigo, isso fosse um membro meu, o único que eu tivesse, eu desistia de você. Pode ter certeza. Porque eu não creio dessa maneira. Eu creio na palavra de Deus. Creio mesmo de verdade. Vocês imaginem eu com um único membro ainda contendendo comigo? No que eu prego? Pense bem, você que está me escutando aí na live, aqui nós somos 3, mas eu tenho muitos aí na live que estão me ouvindo. E quero dizer para vocês, existia um tempo que eu quero ser melhor e agora. Certo? Tá vendo? E tem que aparecer lá naquele dia, ele disse um holocausto para as pessoas que você colocou no altar. Um holocausto. Sabe o que é? Recomendar parentes, amigos, não é? Que vão ter chance de salvação ainda no dia. Um vizinho nosso, por exemplo, que nós tratamos bem, daqui a um pouco ele faz um bem e Deus salva ele. Por que brigar com o vizinho? Por que andar brigando com as pessoas? Por que fazer alarmes? Então façam bem. Esses vizinhos, eles vão clamar por nós naquele dia, porque eles não vão nos ver mais. Mas com o nosso bom trato, a nossa boa vida que nós vivemos para eles, eles vão herdar a terra feliz. Deus vai colocar eles um dia lá para o bem que eles fizeram para nós. E nós temos que pensar nisso. Não é? Agora, o eleito não é um participante do mundo. De jeito nenhum. Eu posso ver até um membro meu fazendo isso. Mas ele está avisado do púlpito. O profeta diz que o lugar de eu falar é no púlpito. Está vendo? O lugar de eu falar é aqui nessas lives. E vocês sabem, né? Se você fizer diferente daquilo que está na Bíblia, eu te convido a ter um dia de oração. Se separar com Deus, Senhor, onde eu estou errado, me mostre agora. Agora, porque o momento de acertar é agora.
não é depois. Olha o dia chegando. Hoje, quando eu vi ali a comemoração do fim da guerra em Israel, me chamou muito a atenção aquilo ali. Muito mesmo. As nações vendo ali. E a Bíblia diz que as nações verão a paz de Israel. Não é? Então, veja bem. A situação que nós encontramos. Devemos abrir nossos olhos bem abertos e ver isso. Que esse negócio de dividir, que eu estou no grupo tal, aquele está no grupo tal, isso é denominação, irmãos. O eleito está no corpo, o eleito não está em grupo de ninguém. Esse negócio de pastor ser dono da igreja não existe. Onde é que está escrito isso? Cada irmão ele tem que ter um companheirismo sólido, o profeta disse. Não aquele que vem para cá que aqui tem um pastor bom. Isso não existe. Isso é nicolaísmo. Isso é baixaria das pessoas humanas. Isso não pode existir. A noiva está chegando a um companheirismo sólido. Quando você diz só está aqui, você está desprezando então aqueles outros. E as pessoas verão isso, hein? E verão isso. E Satanás, diz o profeta, que ele não vai enganar ele não vai enganar com pouca coisa, não. É com 99,9 ele vai te enganar. Se você não tomar cuidado. Você vai prolongando e dizendo assim, não, aqui é assim, ou vai fazendo questão. Nós temos que aprender a ouvir e se calar. Né? E cada pessoa tem o seu direito de andar, caminhar. É uma era de liberdade. É uma democracia. O profeta de Deus é democrata. Então, obrigado, irmãos, por tu me suportar nisso aqui. Eu tenho me preocupado, sim. Tenho. Porque... Oração pela sobrinha da irmã Fátima do Pajé. Sim, irmã Fátima. Creio que a gente está orando, vai orar por ela, tá certo? A gente soube dessa tragédia aí. Não se preocupe, tá? Nós estaremos orando, sim. E eu acho que nós cristãos, né? Eu quero pedir também, irmãos, todos os meus queridos, aqueles que sempre quando eu peço, vocês fazem o melhor que vocês podem, entende? Eu quero pedir para vocês orar pela família do irmão Dorvalino, uma Helena. Eu estive conversando com eles hoje, acredito que hoje foi um ponto de partida de vitória, né? E então eu vou pedir para vocês orar por eles, orar pelo Beto também, aquele filho querido que está chegando para eles ali. Isso é tão importante na vida de um pai, de uma mãe, ter um filho perto, né? Embora que às vezes há um impacto, mas isso você, como eu disse para eles hoje, não pode acontecer isso. Filho é uma parte da casa, certo? Amém? Então vejam vocês, eu vou pedir para vocês fazer isso, que são nossos queridos aqui de muitos anos, né? E hoje mesmo a gente esteve ali orando com eles, ainda eu estava dizendo ali para a irmã Helena Mondorvalino, quero ver vocês uns vencedores, né? Eu estou com vocês, né? Expliquei para eles por que a gente, muitas coisas não podia fazer, mas eles entenderam isso e eu acredito que agora é um progresso, né? Deus vai abençoar eles muito. E tem mais irmãos então que se estão em necessidade, você deixa sua mão levantada aí que eu quero orar por vocês também, tá certo? Monelci Pérez, que deixou um pedido de oração, né? Quem mais? Os irmãos que não estavam aqui no fim de semana, a irmã Hilda, a irmã Neida, a irmã Sedeni, irmã Gessi, todos eles que não estavam aqui, enfim, irmãos, se eu não esqueci de algum, por favor, me perdoe, eu amo muito vocês. E quero que vocês vençam. Certo? Então vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e crer na vitória. A vitória não é minha. A vitória é sua com Jesus. Se você está doente, olha,
Não é hora mais de questionar com doença, é mandar embora e pronto, né? É tomar decisões, pedir a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé. Os discípulos, na qualidade que eles tinham, no ministério que eles tinham, disseram, Senhor, acrescenta a nossa fé. Então, eu quero te dizer, rastejando, de qualquer maneira, o eleito tem que chegar lá. E assim nós vamos fazer, certo? Senhor Deus e Pai, foi tão agradável estar aqui, Senhor. Tu sabe o meu coração, contentamento quando eu posso chegar a um lugar aonde, meu Deus, Tu és a minha defesa, Tu és a minha força, Tu és a minha sabedoria, Tu és o meu entendimento, Jesus. Eu quero a Ti, Senhor, como dentro de mim, para que eu expresse isso que eu falei aqui. E também quero, meu Deus, para os meus irmãos, aqueles que ainda não conseguiram vencer, que o anjo do Senhor acampe ao derredor. E mesmo na noite, quem sabe o Senhor falará num sonho, mesmo numa visão. O Senhor é poderoso para isso. E esses dons estão na igreja, e o Senhor pode agir dessa maneira. Pai querido, abençoa todos esses pedidos que eu falei, Senhor. Deus, entre em cena pelos teus filhos. Faça, querido Jesus, uma bênção para cada um deles. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, guarda por amor a essa palavra. Tira o ódio, tira as raízes de amarguras, tira as maldades, Senhor, porque nós não queremos isso mais. Se alguém nos maldizer, nós queremos falar bem dele. Senhor, ajuda-nos a suportar tudo o que for preciso para estar naquela terra feliz. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, tira essas coisas do homem, da mulher, dos jovens, das crianças, para que isso não prejudique, Senhor, o futuro deles. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelo culto de sábado aqui, Senhor, que vamos ter ainda o culto em Bagé. Pedimos ao Senhor que esteja presente com seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te pedimos a bênção para a tua glória. Amém. Aleluia. Eu esqueci de avisar os irmãos lá de Pedras Altas que depois que nós chegar de São Gabriel, a gente vai decidir o dia que vai lá, certo? Assim que nós chegar, a gente está avisando vocês aí, tá bom? Nós vamos estar com vocês aí, sim. Eu ando com muita vontade de ver vocês, de falar um pouquinho da palavra para vocês aí. E eu sei que é hora de nós despertar. A gente vai estar aí com vocês, se Deus quiser. Tá certo, irmãos? Depois da viagem de São Gabriel, né? Nós vamos chegar em São Gabriel aqui no dia... Acho que depois do dia 20, né? Daí nós vamos resolver então essa situação, tá, irmãos? Agora se chove, a estrada seca ligeira, não tem problema. Então a gente vai poder estar aí, tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Orem por nós. Ontem reclamaram que às vezes eu peço oração por mim, né? Mas agora eu estou fazendo por nós. Quando eu falo por nós, eu estou orando por ela também, a minha esposa, né? Que ela reclama de mim, que eu falo só em mim, não falo nela. Mas hoje eu estou falando, tá certo? Hoje eu falei certo, então, né? Tá recomposto isso aí? Recompus então essa batalha. Deus abençoe vocês, né? A irmã Sarinha ali em São Gabriel, Dom Pedro, né? Deus abençoe vocês. A gente está com saudade de vocês, se Deus quiser. Para essa outra semana, então, estaremos por aí. Deus abençoe e os guarde no seu amor, né? Amém? Deus abençoe.